Nesse vídeo, vamos dar continuidade à prova da segunda fase da 11ª Olimpíada Brasileira de Biologia, questões 61 a 120. A questão 61 começa falando sobre pigmentos respiratórios, que, segundo a questão ali, bom, são macromoléculas, né, que atuam no transporte do oxigênio, podem estar dissolvidos no plasma sanguíneo ou no interior de células. Então pensei na hemoglobina, que é um pigmento respiratório, que pode estar dentro, por exemplo, dos eritrócitos, que são as hemácias. Segundo o texto, quando dissolvidos no plasma, esses pigmentos são compostos por um número maior de subunidades que quando no interior da célula. Então, assim, indicando que existe uma otimização de espaço quando estão dissolvidos no plasma, influenciando menos, portanto, naquelas pressões que a gente viu na prova anterior, especificamente aqui na questão 59, né? Pressão colodosmótica, pressão hidráulica, eles vão ter menos influência nesse sentido. E a questão quer saber, portanto, uma vantagem dessa organização deles quando dissolvidos no plasma. O gabarito seria a letra D, diminui a pressão coloidosmótica do sangue, por diminuir o número de partículas dissolvidas, como eu falei, tinha uma otimização, né, na distribuição deles no plasma, sem com isso diminuir a eficiência do transporte de oxigênio. Eles continuam mantendo, né, a mesma qualidade de transporte, porém com uma conformação otimizada para não alterar essa questão da pressão coloidosmótica. O tema pigmentos respiratórios é um tema bem rico, né, e eu acho que vale a pena dar uma lida. Eu vou colocar alguns textos na descrição sobre pigmentos respiratórios especificamente. Você entra naquela questão lá da pressão, né? O Brusca, no capítulo 4, quando introdução aqui ao reino animal, ele vai falar um pouco sobre os pigmentos respiratórios nos diversos grupos de animais. Vai ter essa seção aqui, transporte de gases. Aí, pigmentos respiratórios geralmente associados a um íon metálico, né? Então, assim, às vezes ferro ou cobre. E aqui alguns exemplos, né? Hemoglobina, hemocianinas, clorocruorinas, emiritina, enfim, tem uma variedade de pigmentos respiratórios. É interessante a pessoa pegar e dar uma lida sobre cada um deles. Uma tabelinha aqui com os tipos e peso molecular. Essa questão aqui do peso molecular é interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou colocar um link para esses slides que tem no Google mesmo. Vou colocar um link para ele na descrição aqui. Uma tabelinha também com algumas informações. Hemocianina, emiritrina, clorocruorina e hemoglobina, né? Repara que aqui ela coloca, né, o tipo de transporte deles. E também os grupos em que eles ocorrem. Então, por exemplo, a hemocianina, proteína contendo cobre, transportada em solução, ou seja, não dentro de hemácias, né? Dentro de células. O peso molecular, repara como é que varia. E a ocorrência, geralmente moluscos, artrópodes. E a hemoglobina, né? Transportada em células ou em solução. A célula, no caso, as hemácias, né? Os eritrócitos, no nosso caso. E o peso molecular também varia bastante, né? É presente ali em vertebrados diversos e também em invertebrados. E aqui é interessante, ó, as grandes moléculas de pigmentos respiratórios dissolvidos são agrupamentos de moléculas menores. Então elas se agrupam, né? Formam ali uns aglomerados. E isso, de alguma forma, teria ali uma relação com aquela pressão coloidosmótica que a gente viu lá. E para saber mais sobre a pressão, aqueles capítulos que eu já recomendei no último vídeo, né, do Litton e Hall, unidade 4, capítulos 14, 15, 16, 17, 18. Especificamente aqui acho que o 16, microcirculação, fala bastante sobre aquilo. O 14 também, né, a visão geral é bem importante assim, porque tem algumas questões aqui fundamentais, né, que a pessoa tem que entender. Mas como eu já adiantei, não é um tema fácil de ler, não. É uma coisa bem chatinha e a pessoa tem que ter paciência. E segundo a questão, aquela conformação dos pigmentos respiratórios, eles não aumentariam, né? Eles não teriam, assim, não provocariam um aumento dessa pressão colodosmótica aqui do capilar, né? De dentro, que tende a puxar líquido para dentro do capilar, né? Então, assim, isso aqui poderia gerar ali algum tipo de, enfim, impacto, né? Algum tipo de dano, né? Uma entrada excessiva de líquido. E eles controlam isso com aquela configuração que não gera essa entrada massiva de líquido, né? Por osmose. É bom a pessoa ficar atento, né? Que existem as pressões do capilar, pressões hidrostáticas, né? E as pressões colodosmóticas, que são ali dos componentes das proteínas, por exemplo, que tem essa relação aí de osmose. Questões 62 e 63, de novo, aquele esqueminha do coração, né? Sangue venoso entrando aqui pelas veias cavas, né? No átrio direito, depois sendo direcionado para o pulmão para se oxigenar, aí voltando para o coração pelas veias pulmonares, e depois sendo distribuído para o corpo pela artéria aorta. Aqui a pessoa teria que ter essa noção, né, de que o fluxo do sangue vai ser A1, 2, B, depois C, 3, 4, D. Todo mundo aqui, A1, 2 e B, tem a mesma concentração ali de oxigênio e gás carbônico, né, porque é o sangue venoso. E de C, 3, 4, D, todo mundo ali está enriquecido em oxigênio, vai ter a mesma pressão de oxigênio, né, baixo CO2 e por aí vai. E a 63 dava esses diagramazinhos aqui para a pessoa ver justamente aquela relação lá que eu tinha colocado, né, das pressões de oxigênio e de CO2, né, que em alguns vai ser igual, outros vai ser maior, outros vai ser menor. O gabarito aqui é a letra D, então a pressão de oxigênio de 3 é igual a de D, e a pressão de CO2, né, de C é menor que de B. Aí a pessoa vem aqui no coração, né, e vê lá quem é B, quem é C, quem é D. E lembrando, né, o oxigênio aqui em 1 e 2 vai estar mais escasso, e o sangue vai estar mais enriquecido em oxigênio em 3 e 4. Então todas as estruturas aqui vão estar mais enriquecidas em oxigênio e aqui mais enriquecidas em CO2.
64 bem objetiva, em uma pessoa normal você não espera encontrar glicose na urina da pessoa. Isso poderia indicar ali um caso de diabetes. 65 ainda sobre rins, qual não seria uma função realizada pelos rins? Eliminação de proteínas não é uma função dos rins, né? Aqui a gente pensaria metabolismo de proteínas, né? A gente pensaria no fígado, né? Mas rins não, rins é mais ali uma questão de controle. A gente pode pensar em controle de pressão, produção de hormônios, sim, né? Eliminação de excretas, de certa forma, sim. Eliminação de substâncias em excesso, controle da pressão arterial, importantíssimo. Enfim. A questão 66 é um caso raríssimo de questão onde se você chutasse a letra A, você tinha 80% de chance de acertar. Bom, se vocês repararem, né, todas as alternativas praticamente são letra A, com exceção da letra B. E por isso essa questão foi anulada. Essa questão ela falava sobre menopausa, que rola ali durante a menopausa, né, perda das funções ali, desregulação, né, das funções ovarianas, menor produção de estrogênio. Então, com isso, uma das consequências seria a descalcificação óssea. Esse fenômeno ocorre porque o estrogênio estimula a produção de... O gabarito provavelmente era a letra A, calcitonina, que por sua vez ativa osteoblastos. Embora, claro, a coisa seja muito mais complicada do que isso aqui, eu nem vou entrar muito nessa discussão, vou recomendar alguns capítulos de livro aí. Mas eu acho que o gabarito seria então letra A, só que como todas elas praticamente eram letra A, a pessoa, né, enfim, bom, eu começo aqui apenas evidenciando que existe uma relação entre a calcitonina e o estrogênio, né? Esse estudo aqui eles identificaram que existe sim uma relação ali de aplicação de estrogênio, né, em mulheres que estavam passando por esse período da menopausa, e houve ali então um resultado positivo, né, na manutenção da massa óssea e essa relação de estrogênio e calcitonina. Esse outro estudo aqui é apenas para tirar uma coisa do meio do caminho, que é a questão do paratormônio. Aqui nesse estudo eles não viram relação do estrogênio diretamente, né, com o paratormônio. Enfim, nessa mesma coisa da pós-menopausa. Enfim, aqui não existe, portanto, essa relação estrogênio-paratormônio, segundo esse artigo aqui. No Gitton Hall tem aqui essa unidade 14, né? Capítulos... Aqui, capítulo 79, paratormônio, calcitonina, metabolismo do cálcio. Tem muita coisa aqui nesse capítulo. E o 81 também, deixa eu ver aqui. Aqui, fisiologia feminina antes da gravidez e hormônios femininos. Vai ter aqui uma parte aqui sobre menopausa. Bom, calcitonina e paratormônio têm ações antagônicas, né? A calcitonina lá na tireoide, ela diminui a concentração sérica de cálcio e o paratormônio faz o contrário. Ele dá para a tireoide, né? Ele vai aumentar a concentração sérica de cálcio. E aqui é só para mostrar um pouquinho do modelo da calcitonina, como é complexo. A calcitonina ela vai diminuir a formação de novos osteoclastos, né? E com isso também, por tabela, ela acaba também diminuindo o número de osteoblastos. Só para mostrar assim como é complexo, né? A questão assim, ela super simplificou uma coisa que é muito mais complicada do que aquilo, mas enfim. A questão 67, só queria saber se você sabia que carrapato era um aracnídeo. Basicamente era só isso mesmo. E a questão 68, a 68 apenas queria dizer para você que neomateumintos são pseudocilomados. Aqui a gente tem que fazer algumas atualizações. Nemateumintos, a gente tem os nematódios, né, especificamente ali o grande grupo dos nemátodas, né, que são os representativos. Que hoje em dia também em pseudocilomados a gente fala blastocilomados. São apenas assim para atualizar, né, a nomenclatura, para ficar uma coisa mais atual. Aqui no Brusca, capítulo 18, nematoida, filos nematoda e nematomorfa. Eu acho que eu já mostrei esse quadrinho, mas sempre tem um maluco que cai de paraquedas aí, enfim, é bom olhar. Blastocelomados, certo? Uma das características, então pausem o vídeo aí e deem uma olhada. E é importante também, né? Não segmentados, certo? Triploblásticos e bilaterais. A questão 69 dizia que existem mamíferos que não possuem placenta, né? Os aplacentários. Lembrei dos monotremados, certo? E vão ter mamíferos que vão ter placentas. Meias placentas, né? Vamos colocar direito aqui. Os metatérios, né? Que são ali os marsupiais. E tem aqueles que têm placenta de verdade mesmo, que são os placentários, os eutérios, que somos nós, por exemplo. Edição 10 do Puff, Vida dos Vertebrados, tem ali o capítulo 24. Lá no comecinho, né? Sinapsida e a evolução dos mamíferos, lá bem no primeiro momento ali, dos ancestrais dos mamíferos. E eventualmente capítulo 25, os outros grupos de mamíferos, né? Passando ali pelos monotremados, marsupiais e os eutérios, né? Que são os verdadeiros placentários. Então a gente tem aqui um ancestral mamífero, certo? Temos aqui duas linhagens que surgiram, né? A téria vai ser os metatérios e os eutérios. E aqui essa linhagem, esse grupo externo aqui, os monotremados que não têm, então, a placenta. E aqui a gente vê algumas ilustraçõezinhas, né? O canguru ali, o marsupial, né? E aqui uma árvore dos placentários, né? Seja eles metatérios ou eutérios, abrangendo todos esses grupos aí. Aqui a gente vê, né, o resto dos animais que a gente está acostumado. Questão 70 fala sobre a classificação dos três domínios, né? Eucariotos e arqueias e bactérias, né? Por Carl Woese, baseado em características moleculares. E é literalmente a primeira coisa que ele fala no artigo, né? As estruturas moleculares revelam mais a questão de parentesco do que características fenotípicas. Então estaria havendo ali uma mudança de paradigma, né, para essas análises começarem a acontecer no nível molecular. Questões 71 e 72. Tem aqui um textinho falando sobre a vacina trivalente inativada contra a influenza, que teria ali uma participação da microbiota intestinal, né, para aumentar ali a efetividade dela.
A questão 71 tinha a função social aqui de lembrar que todo ano tem que se vacinar contra a gripe, né? Porque o vírus da gripe, o influenza, tem ali uma capacidade de mudar, né? Todo ano, então todo ano é necessário uma vacina diferente, né? Para poder atualizar com relação ali à linhagem que tiver dando problema na época. E a 72 falando sobre microbiota intestinal, né? Seria correto afirmar que. Interessante que a letra A coloca o trato intestinal humano é colonizado logo após o nascimento, na verdade muito antes do nascimento, né? Antes do nascimento, você já tem ali o surgimento ali de uma microbiota, né? Ah, no feto em desenvolvimento. E o gabarito seria a letra C. A principal função da microbiota é impedir a colonização por patógenos do meio externo e o possível desenvolvimento de doenças. Isso aqui é uma visão bem antropocêntrica, né? A principal função da microbiota. Enfim, sim, nós temos uma relação mutualística com essas bactérias, então, assim, a gente acaba tendo, se beneficiando, né, dessa função delas de ajudar a gente a não ficar ali vulnerável a determinadas infecções. Questão 73 fala sobre diatomáceas, dá aqui algumas informações sobre elas, tem aqui uma imagenzinha, e pergunta a que filos elas pertencem. Filo Bacilariófitas. Taxonomia de protistas é o meu pesadelo, né? É uma coisa assim caótica. Mas em relação a filos, né, eu acho que é uma coisa assim, é mais seguro, né, falar sobre filos, porque filos geralmente abrange muitos grupos e varia menos. Agora, quando chega ali no nível de ordem, classe, meu Deus, até famílias, vou colocar algum textinho sobre diatomáceas na descrição, especialmente sobre a relação da reprodução assexuada e sexuada delas, né? Elas vão se reproduzindo assexuadamente, por bipartição mesmo, e eventualmente a frústula, né, que é a capinha delas silicosa, fica muito pequena, ela não consegue mais se reproduzir assexuadamente, então ela tem que fazer reprodução sexuada, é super interessante, vou colocar algum texto na descrição sobre. E eu tomei vergonha na cara e arrumei um livrinho sobre protistas, a Handbook of the Protists. É importante ter um, né? Se eu precisar mostrar alguma coisa eventualmente num vídeo que envolva classificação, assim. Eu tenho aqui um material com algumas informações para mostrar. Eu realmente não tinha um tema que eu estudo muito pouco. Protistas, como eu disse, é uma coisa que é muito bagunçada. E, enfim, mas agora eu vou ter aqui um material e eu posso eventualmente usar nos vídeos. Obviamente tem um capítulo aqui, né? Só sobre diatomáceas, Bacillariophyta. Aqui, diatomáceas, certo? E tem muita coisa aqui, tem umas imagenzinhas bonitas, as frústulas, né? Preto e branco, colorido. Aqui deve ser microscopia eletrônica, né? E aqui é a microscopia óptica, suponho. Inclusive, muitas imagens de microscopia eletrônica aqui maravilhosas, olha. O nível, né, da resolução, olha só que maneiro. A gente vê os detalhes mesmo das estruturas, muito legal. 74, se você pertence à mesma classe, você pertence ao mesmo filo, né? Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino, etc. 75 a 78 tem aqui um textinho sobre dracunculídeos, que são nemátodos, são vermes finos. Importante aqui no texto, o hospedeiro definitivo é o homem e o intermediário é um copépodo, no caso um crustáceo. Esse texto tá lá no Rupert Fox Barnes, né, Zoologia de Invertebrados, no livraço também. E eu uso ele pouco, inclusive aqui, ó, só, eles pegaram uma imagem sobre esse verme, né, não do livro. Eu uso muito pouco esse livro, e eu já citei isso em vídeos passados, porque ele não tem boas imagens, né? Eu dou preferência pro Brusca, porque as imagens do Brusca são mais bonitos, mas o conteúdo do Rupert também é muito bom. Só que realmente ele peca nas imagens, as imagens dele não são boas. Tanto que o pessoal fez a questão aqui e pegou a imagem numa outra fonte, né? Mas enfim, o Verme da Guiné é um nemátodo, assim seria correto afirmar que ele. Eu mostrei lá na tabelinha, né? Bom, é triblástico, esse é o gabarito. Ele é pseudocelomado, né? Ou blastocelomado. Simetria é bilateral. Ele não apresenta metameria, né? Não tem sequência, não tem metameria. Não é segmentado. E é um protostome. Deuterostome apenas equinodermos e cordados vão ser deuterostomos. Questão 76 fala sobre a capacidade de alguns plateumintos, né, especialmente os turbelários, de se regenerar graças à presença de algumas células totipotentes, chamadas neoblastos. E agora também só de sacanagem eu peguei aqui o Rupert e abri aqui para mostrar aqui um corte transversal de turbelários, certo? E deixa eu tentar ampliar um pouco aqui pra gente ver os neoblastos. Vamos ver aqui. Aqui, neoblasto. É aquilo que eu falei, né? Que são esquemas, são desenhos, são rabiscos, né? Enfim. Agora, pra ser justo, esse esquema aqui eu não encontro lá no Brusca. Por isso que é importante ter, né, vários autores, assim, vários livros pra você poder ter opções de uma coisa que tem num, não tem no outro. Questão 77 pergunta uma doença cujo agente etiológico pertence ao mesmo grupo do verme da Guiné, portanto um nemátodo também, né? Aqui seria triquinose, aqui a gente vai ter esquistossoma, tripanossoma, febre maculosa é prion, né? Nem é ser vivo, nem é agente etiológico, é um prion. Dengue vírus. Então a triquinose, vamos dar uma olhadinha no ciclo da triquinose. Aqui no manual MSD, triquinose, temos aqui o trichinella, certo? Que seria o agente etiológico. E aqui está o ciclo da trichinella, e o que eu acho interessante de mencionar desse ciclo é que é um dos poucos ciclos que eu conheço, se não o único, que tem ursos como possíveis hospedeiros ali desse patógeno, especialmente o urso polar, né? Que maravilha. Então, imagina que legal pegar uma doença de um urso polar. Maneiro, né? E lembra lá no texto que eu mencionei que um dos hospedeiros intermediários lá do verme da Guiné seria um copépado, portanto um crustáceo, e, portanto, lagostas também são crustáceos, logo, lagostas pertencem ao mesmo grupo dos copépodos que são os crustáceos.
A questão 79 fala sobre o hábito de roedores de comerem, né, as próprias fezes, especialmente os lagomorfos, que são os coelhos, né? As capivaras também. Também tem esse hábito da como é que é o nome? Coprofagia, não é isso? Ok, cropofagia. Que é você comer as próprias fezes e isso daria para eles um aumento na eficiência da digestão de celulose, dentre outras coisas. Eles têm, basicamente, os coelhos têm dois tipos de fezes, né? Um que é as fezes de dejeto mesmo, e outro que é como é que é o singular de fezes? Uma fez que sai ainda, né, meio mal, não totalmente digerida, e que ele pode ingerir de novo para obter ali alguns nutrientes a mais, porque passa por fermentação lá no seco. Então, é um tema bem denso, vou colocar um texto sobre isso na descrição. A questão 80 quer saber uma doença causada por um agente etiológico que seja próximo evolutivamente do causador da malária, que é o plasmódio. Então, alguém que seja próximo do plasmódio, a gente pode pensar aqui na leishmaniose causada por leishmania, certo? Sobre protistas, eu mostrei ainda agora, né, o handbook de protistas, eu vou mostrar ele de novo agora. O Brusca também tem um capítulo sobre protistas, eu também já mostrei isso, né? E assim, como o Brusca não tá muito preocupado com protistas, né, o negócio dele era mais invertebrados mesmo, ele tem um capítulo aqui sobre protistas bem básico, né, bem resumido, só por educação mesmo, e citando aqui especialmente características assim, taxonômicas justamente, que é o que interessa para aquela questão. Então acho que assim, esse capítulo aqui seria suficiente para a pessoa matar aquela questão lá. Então vai ter essa seção aqui, classificação dos filos protistas, descritos nesse capítulo. Vamos procurar aqui aqueles que a gente viu lá na questão. Aqui, ó, no filo aqui, apicomplexa, temos aqui Plasmodium, certo? E aqui em Escavata, no filo Kinetoplastida, teremos aqui Leishmania. Portanto, ambos são protistas, né? Era isso que a questão queria dizer. E aqui no livro dos protistas, capítulo 16, Apicomplexa, aqui a gente vê diversos grupos dentro desse grande grupo filo apicomplexa. De importância que a gente sempre está discutindo, né? Tem, claro, o Plasmodium, que a gente já comentou, e tem também o Toxoplasma, certo? Dentro desse grupo aí dos apicomplexos. E no capítulo 30, Kinetoplasta, né? Lá a gente viu Kinetoplastida, esses nomes vivem mudando. Bom, temos aqui Trypanosoma, né? Temos aqui a Leishmania. Dentro desse grupo, então, a gente vai ter todos esses protozoários. Enfim, infelizmente nesse vídeo eu não vou ter tempo para realmente aprofundar nesses capítulos, mas eu pretendo em vídeos futuros explorar um pouquinho mais os capítulos desse livro. A questão 81 discutiu os diferentes tipos de fotossíntese, né? Então, fotossíntese C3, C4, CAM. E gabarito letra B, a separação entre a fixação do carbono e a fixação do malato é temporal no metabolismo CAM, metabolismo das crassuláceas, correto? As outras alternativas estariam brincando ali de alguma forma, errando alguma coisa. A letra A diz que o metabolismo C4 é encontrado em um maior número de espécies que a CAM. Eu não tenho essa informação, mas a gente tem que assumir que está errado, né? Porque é o gabarito da letra B. C diz que todos os vegetais CAM são denominados suculentos. Nem todos são suculentas, né? As suculentas são as cactáceas e as bromeliáceas. A maioria são, né? Mas eu não sei dizer se todas são. Mas esse é um tipo de fotossíntese específico de plantas, né, que estão ali em déficit hídrico pesado, ambientes desérticos. Então, assim, esperar-se-ia que fossem, a maioria, suculentas, né? Enfim. Bainha crânis é de plantas C4, né? E no caso aqui da letra E, na presença de O2, a PEP carboxilase vai estar muito ativa. A função dela é justamente inibir, né, a fotorrespiração. Então, eu tô passando batido por alguns temas, porque são temas que já foram discutidos amplamente em vídeos anteriores, né? A série já tá com uns 30 vídeos aí, sabe? Já falei sobre fotossíntese muitas vezes, já recomendei livros, né? O Thais Zeiger. Quem tá acompanhando a série já viu isso aqui milhões de vezes, já tem um livro aí, já leu, já estudou. E por isso eu assumo que é um tema que já foi batido, né? E vou dar mais atenção para temas novos, né? Temas que surgem, assim, questões legais, questões interessantes. Por exemplo, 82 é um tema que eu não lembro de ter caído. Critérios usados para distribuir as algas em diferentes grupos, né? Pigmentos fotossintetizantes, certamente, né? Tipo de substância de reserva, né? Amido, etc. Agora, a ausência de cloroplastos. Toda alga, até onde eu sei, tem cloroplastos. Então, a mera presença ou ausência de cloroplastos não seria um critério para você, né, criar grupos, segregar grupos em cima disso. Ó, um slide que eu roubei de alguém aí na internet, ó. Filos, né? Clorófita, Phaeófita, Rhodófita, Bacilloriófita, as diatomáceas, né? Crises, ou enfim, Crisófita, Euglionófita. Olha aqui, ó. Organização, unicelular, multicelular, né? Tipos de clorofila, cada uma, né? Alguns grupos vão ter A, B, A, C. Pigmentos acessórios, aí vai ter carotenos, xantofilas, carotenos, fucoxantina, sabe? E substâncias de reserva, ó, amido, óleos de laminarina. Então esses são os critérios, né, para você de repente separar, né, as algas nesses grupos aqui, ó, componente da parede, celulose, algina, enfim, uma série de atributos aqui que são interessantes da pessoa, pelo menos ter visto uma vez, né. Então, por exemplo, as bacilariófitas, né, as diatomáceas que a gente acabou de ver, são unicelulares, tem clorofila A, C, tem carotenos, fucoxantina, xantofilas, né, substâncias óleos e parede celular de silício, né, aquelas frústulas silicosas. Questão 83 é legal para estudar briófitas, né? A geração duradoura é o gametófito, né? A fase temporária é o esporófito, certamente. O esporófito ele é dependente do gametófito, não independente, né? Ele depende nutricionalmente do gametófito. Então essa aqui seria a incorreta. Gametófito dura 2 gametas, sim, e enfim.
E pela fusão dos gametas, né, surge ali o zigoto, que dá origem ao esporófito. Gametófito haploide, esporófito diploide, né? Essas relações todas a pessoa tem que estar. A questão 84 fala um pouco sobre a evolução das plantas, né? Elas têm ali uma origem, né, a partir de uma alga verde, eventualmente as briófitas, né, que são plantas ainda muito dependentes da água. Enfim, o aumento da complexidade ao longo da evolução. Enfim, com base nos seus conhecimentos sobre angiospermas, plantas com flores e frutos, assinale a alternativa correta. Letra B, né? As angiospermas podem ser monóicas ou dioicas. Elas podem ser bissexuadas, monóicas, né? Apresentando as duas peças reprodutivas na mesma flor, ou dioicas, né? Tendo uma flor para cada tipo de órgão sexual. A letra E é divertida porque algumas pessoas podem realmente fazer confusão com isso aqui, né? No caso aqui, o óvulo vai ser a semente, né? E o ovário, hipertrofiado, né? Vai ser o fruto. Isso vai ser verdade ali para a maioria dos frutos, né? Tem ali os pseudofrutos também, né? Tem aqueles que são derivados do receptáculo. Mas isso aqui geralmente é verdade. E as sementes surgem nas gimnospermas e não nas angiospermas, né? O que surge nas angiospermas é flor e fruto. A 85 fala sobre o anelamento de árvores, né? Quando você quer matar uma árvore, você pode tirar, né? A casca junto com o floema. E a árvore aos poucos vai morrendo. Essa morte pode demorar muito tempo, pode ficar ali meses ou anos a árvore até morrer efetivamente, porque o xilema continua operando normalmente, né? A água continua sendo levada da raiz para a parte de cima, né? As folhas continuam fazendo fotossíntese, só que perde a comunicação dos ramos, né? Dos galhos com a raiz. Então a árvore eventualmente vai morrer, mas pode levar muito tempo. E um outro detalhe é que essa coisa do anelamento não funciona para qualquer árvore. Apenas algumas que, enfim. 86 fala sobre movimentos vegetais, especificamente aqui agora um movimento, né, relacionado ali com o contato. Então aqui ele está falando especificamente sobre o tigmotropismo, as gavinhas sendo ali essas projeções do caule, né, que enfim, quando em contato com uma outra superfície, seja uma outra planta ou alguma estrutura que esteja perto, elas se modificam e se enrolam, né, se enroscam naquilo para conseguir se aderir e se fixar naquilo. Né? Então assim, é uma forma ali de movimento, tigmotropismo, por contato, resposta ao estímulo. Questões 87 e 88 tem aqui um textinho sobre flor de lótus, Nelumbo nucifera. Enfim, fala um pouco sobre o ambiente que ela vive, né, etc., na Ásia. Mas cuidado, ela costuma ser invasora, tornando-se uma verdadeira praga. Bom, 87 vai falar um pouco sobre raízes comestíveis e frutos estão relacionados às seguintes estruturas vegetais. Bom, uma raiz comestível, vamos pensar em uma beterraba, né? Aquilo lá é o que? É um parênquima, certo? Um melífero reserva de amido que vai sendo acumulado ali e gera então aquela estrutura, né? Que é comestível. Em relação ao fruto, a gente já falou ali na outra questão, né? Ovário, certo? Hipertrofiado. E, enfim, alguns daqueles pseudofrutos, né? A maçã, por exemplo, aquilo lá é o receptáculo floral. A gente come aquilo ali pensando que aquilo ali, enfim, seria o fruto, né? Mas, enfim, aquilo ali é o receptáculo floral que sofreu hipertrofiamento. Mas enfim, só tô falando isso só pra, né, trazer a discussão. Claro que os frutos, em via de regra, são o ovário hipertrofiado. Enfim. E a questão 88 diz: plantas invasoras costumam causar problemas aos ecossistemas, pois competem com espécies nativas já presentes no local, podendo causar a extinção das mesmas e consequentes desequilíbrios ecológicos. Isso aqui serve também para outras espécies, enfim, animais, né? Qualquer ser vivo, qualquer espécie invasora, animal ou planta, vai causar esse mesmo tipo de distúrbio. Não necessariamente são parasitas ou predadores, né, de espécies locais. Por exemplo, o caramujo africano, ele tá aqui vivendo a vida dele, né? Ele não parasita ninguém, ele não é predador de ninguém, ele tá ali comendo, né, as plantinhas dele, só que ele acaba causando também impactos, né? Prejudicando espécies de moluscos nativas porque ele está competindo por recursos, né? E ele compete muito melhor, porque ele é maior, ele, enfim, ele é um alienígena aqui, né? Então, assim, ele não está exposto a determinadas tensões que o caramujo nativo está. 89 fala sobre o trevo de quatro folhas, Marceleia quadrifolia. É um tipo de planta de ambientes aquáticos, nativa da... Enfim, ela se desenvolve a meia sombra, isso aqui é importante, né? Enfim, brejos, bordas de lagoa, sempre ambientes assim meio sombreados, né? E, enfim, quanto à divisão taxonômica e ponto de compensação fótico, visto que ela é uma espécie, né, que se desenvolve ali a meia sombra, ela é uma pteridófita e tem um moderado ponto de compensação fótico. Tá, aqui é a famosa Marceleia quadrifolia, um trevinho de quatro folhas. Não é aquele nosso trevo. Aquele trevo que a gente tem aqui, que é bem comum nos canteiros, dá pra achar dele também com quatro folhas. É raríssimo, né? Mas dá pra achar. Essa espécie aqui sempre tem quatro folhas. E é uma pteridófita. Tá aqui, ó. Pteridófita. Família Marceleaceae, ordem Salvinalis. A questão 90, eu até dei uma ampliada aqui, ela traz pra gente duas imagens, uma estrutura aqui. A gente vê aqui coifa, né? Então isso aqui é uma raiz, certo? Se essa imagem aqui é uma ampliação dessa parte que ele circulou aqui, isso aqui seria uma região meristemática, portanto, o crescimento primário. Bom, então a gente sabe que é uma raiz, né? A gente pensa aqui num corte num crescimento primário. E a questão pergunta: a imagem de microscopia e a divisão a qual pertence essa planta são, respectivamente, o gabarito que eles deram, letra C, zona de crescimento primário, ok. Angiosperma dicotiledônea, aqui eu tive que discordar. Porque eu achei uma outra fonte com a imagem original, né?
Enfim, isso aqui então é uma raiz de Allium cepa, que é a cebola, né? É a raiz de cebola, então é uma monocotiledônia e não de uma dicotiledônia. E um outro detalhe trivial, as duas imagens não são a mesma imagem, isso aqui é de uma fonte, né? Mausette, J.D. É um livro super bonito de, enfim, anatomia vegetal. E essa aqui é da USP, né? Departamento de Botânica da USP. Mas as duas são de cebola. Se a gente vier aqui no APG4, a gente viria aqui em monocotiledôneas, certo? Se eu não me engano aqui em Asparagales, se eu não me engano Amarilidácea. Vamos arriscar aqui. Aqui na família Amarilidácea, a gente teria aqui subfamílias Alioidea. E aqui na família Aloidia, né, estaria então ali o gênero, eventualmente, né, Allium, que é o gênero representativo da subfamília, onde teríamos ali o Allium, né, que a gente acabou de ver a cebola, e também o alho sativo, que é o alho, né, que a gente usa na cozinha mesmo. Aqui o gênero alho, né, cebolas, alhos, etc. Agora, para fazer justiça a quem fez o gabarito, né, não tinha nenhuma opção aqui viável, não tinha crescimento primário monocotiledôneo. Então, assim, a própria pessoa de repente foi vítima, né, de algo, de uma questão que foi mal feita. 91, sobre uma criança que nasceu com eritroblastose fetal. A mãe teve uma gravidez prévia, a mãe é sangue negativo, teve uma gravidez prévia com um bebê positivo e não tomou o soro, né? E desenvolveu anticorpos anti-RH na gravidez prévia essa, e o próximo filho nasceu então com eritroblastose fetal. A gente já discutiu também esse tema em vídeos anteriores, vejam aí a série. A questão 92 eu discuti, né, lá no, acho que no primeiro vídeo da 11ª edição, que teve lá aquela questão lá do imperador com a imperatriz e não sei o que, e tinha aquele triângulo amoroso, e dizia que um cara lá não podia ser pai de alguém porque ele era sangue tipo O. E aqui essa questão trouxe a questão do efeito Bombaim, que lá eu discuti, né, e realmente, enfim, pode ter ali essa exceção, né, esse cuidado que deveria se ter com pessoas que têm sangue tipo, fenotípico, né, tipo O, pode ser ali um caso de efeito Bombaim falso O. Questão 93 é sobre uma técnica de biologia molecular. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui tentando explicar uma coisa que nem eu mesmo entendo direito, né, para quem trabalha com isso aqui. Suponha um experimento de onde foi extraído um RNA total de uma amostra de células de fígado. Bom, em seguida, os fragmentos de RNA foram transferidos por uma membrana de nitrocelulose, hibridizados com DNA para um gene X. Assinale a alternativa que indique corretamente o objetivo do experimento. Nesse procedimento especificamente seria determinar se o gene X é expresso nas células do fígado. Eu vou colocar diversos textos aí na descrição, textos complicados de ler, né? Não tem o que fazer, é uma técnica, enfim. Para quem gosta do assunto, de repente vão ser leituras agradáveis. 94, a frequência do alelo azinho em uma população formada por 15 indivíduos azão-azão, 25 indivíduos azão-azinho e 10 indivíduos azinho-azinho seria igual a 45, 45%, né? Vamos ver por quê. Bom, eu tenho na minha população 15 indivíduos de um total de 50 que são azão-azão, portanto, 30% da minha população é azão-azão. E 20% da minha população é azinho-azinho, né? Porque 10 indivíduos de 50, 20%. E 25 de 50 seria heterozigotos, né? Portanto, 50%. Bom, P ao quadrado mais 2pq que é ao quadrado, né? 0,3 mais 0,5 mais 0,2 igual a 1. Frequência de azão, 54,7, né? Então 55%. Frequência de azinho, raiz quadrada de 0,2, né? Azinho é 2 é A ao quadrado. A frequência de azinho é raiz quadrada de 0,2, que é A ao quadrado. Portanto, 0,447, 0,45, né? Ah, mas eu esqueci a calculadora em casa e não tem como fazer a conta. Ok, você pode pegar P ao quadrado, somar com 2pq dividido por 2. Então, P ao quadrado é 0,3, né? 2pq é 0,5 dividido por 2, 0,25. 3 mais 25, 55. Mesma coisa pro Q2, né? 2pq, Q ao quadrado mais 2pq dividido por 2, 0,2 mais 0,25, 0,45. Daria certo também. Questão 95, no caso do falso O, né, do efeito Bombaim, a relação ali do gene H com os genes ali dos alelos do genótipo, né, tipo A ou tipo B, etc., é um caso de epistasia recessiva. Se você leu lá os textos que eu botei, você já deveria saber disso, né? Se não sabe, enfim, tá aí agora. Efeito Bombaim, a relação do gene H com os outros é epistasia, nesse caso recessiva, porque se você tiver duas cópias do Hzinho, né, você não expressa os outros, etc. Texto para as questões 96 a 99, falando sobre a anemia falciforme. Vai falar um pouco, né, sobre os genótipos. Se você tiver, né, dois alelos A, por exemplo, você produz a hemoglobina normal. Se tiver os alelos S, né, em homozigose, você produz a forma anormal da hemoglobina, e aí você fica com a hemácia falciforme, né? E se você for AS, você é meio heterozigoto ali, né, mas é um heterozigoto diferente. Enfim, você acaba tendo uma forma branda da doença. E aquilo que eu comentei lá no outro vídeo também, né, que se você tiver essa forma branda da doença com essas hemácias, com alguma proporção dessas hemácias ruins, né, o plasmodium, causador da malária, vai ter ali a dificuldade, né, de parasitar você, porque ele depende da hemácia para o ciclo eritrocítico. Questão 96 pergunta: a manifestação de diversas características relacionadas a um único gene, nesse caso aqui o gene S, caracteriza um fenômeno denominado. O gabarito que eles deram, eles colocaram letra A, epistasia recessiva, e eu não concordei, obviamente, né, eu acho que manifestação de diversas características por um único gene é um caso de pleiotropia.
Espero que eu não esteja deixando passar nenhum detalhe aqui, mas eu acho que provavelmente não. Isso aqui seria um caso de pleiotropia, portanto o gabarito eu colocaria letra B. Se eu estiver deixando passar alguma coisa aqui por, enfim, por distração, depois eu volto essa questão aqui em outro vídeo e conserto. Mas a princípio isso aqui é um caso de pleiotropia, né, como a gente estuda sempre. 97 considere um casal formado por um homem que não apresenta nenhum traço de anemia falciforme, então vamos colocar que aqui que ele é AA, né? E uma mulher que é acometida pela forma branda, então vamos colocar aqui que ela é AS, como a gente viu lá no texto. Desejam ter um filho, mas a esposa está com medo de engravidar porque acredita que existe uma chance do filho nascer com a forma grave da doença. Para isso, a criança teria que ser SS. Ela tem o S, o marido não tem. Então, no máximo, essa criança poderia ter a forma branda da doença, certo? Então, nunca a forma grave. Logo, ela está incorreta porque não há dominância entre o alelo A e o alelo S. Se ela passar o S para a criança vai, no máximo, ter a forma branda da doença. Vou colocar um link para essa cartilha aqui, Doença Falciforme, do Ministério da Saúde. Tudo sobre a herança genética dessa característica, né? Vai ter um tópico aqui, herança genética, né, onde ele vai falar sobre os genótipos, né, os genes, os alelos, né, que determinam determinada característica ali. Ó, então, além da hemoglobina A, que é a normal, né, e a S, que é a da falciforme, existem outras hemoglobinas, por exemplo, C, D, E, que são mutantes também, mas que não necessariamente, né, vão estar relacionadas ali diretamente com a forma grave de anemia falciforme, mas sempre ali em junção, né, com essa hemoglobina S, no caso, né, formando algum genótipo, poderia formar ali a forma grave. Então tem aqui as combinações, né, do traço da anemia, talassemia, no caso SS, SD, SE. E se você tivesse qualquer um deles junto com A, seja o S, o C ou o D, seria ali traço falciforme, que é a forma branda. 98. A probabilidade de um casal com traço falciforme, então imagina que eles sejam AS, né, ter uma filha do sexo feminino com o mesmo fenótipo. Aqui não tem relação de dominância, então ela também tem que ser AS, certo? Então eles terem uma filha do sexo feminino com o genótipo AS. Bom, fazendo o cruzamento, né, vai ter aqui 2 em 4 dela ser AS, né, da prole ser AS, no caso 1 meio, você multiplica isso pela probabilidade de ser menina, 1 meio vai dar 1 quarto, 25%. Portanto, letra B, 25%. 99. Considerando as informações do texto, qual o processo responsável pela variação entre as frequências dos alelos A e S nas populações humanas citadas na África, no caso, né? É um caso de seleção natural, né? Quem tem a forma branda da doença, ela tem ali uma doença parcial, digamos assim, mas ela tem também uma resistência maior a uma doença que é letal, que é a malária, pode ser letal, né? Então, assim, seleção natural, quem tem aquela característica acaba tendo uma resistência maior, sobrevivendo mais à malária, e enfim. Questão 100. Em uma população humana, os alelos para o tipo sanguíneo ABO estão em equilíbrio de Hartweinberg, representando as frequências do alelo A, B e I por P, Q e R, normal, né? Respectivamente, qual a probabilidade de sortearmos ao acaso um indivíduo com sangue tipo A e um indivíduo com sangue tipo B, ambos heterozigotos para essa característica? Tudo isso aqui é muito complicado, né? É uma matemática muito complicada, eu não sou bom em matemática. Tentei resolver na força bruta, eu acabei tendo que pegar inspiração numa outra coisa que eu vi aí na internet, eu vou mostrar tudo isso. Mas basicamente a gente quer saber a probabilidade de sortear um indivíduo tipo A e um indivíduo de sangue tipo B, ambos A heterozigotos, né, e B heterozigoto, respectivamente, para essa característica. A resposta é C, 8pqr ao quadrado. Enfim, para quem gosta de matemática, talvez isso aqui seja óbvio, para mim não é. Bom, eu tracei aqui todo o ambiente, né, os alelos, o genótipo, né, azão A heterozigoto, AB, A homozigoto, AB, A heterozigoto, BB, BI, e o I, que é o O, né? BI sendo o B heterozigoto, eu coloquei aqui, né, naquela fórmula, né? P ao quadrado mais 2pq mais 2pr, que é ao quadrado, 2qr, etc. E a gente quer saber o seguinte, probabilidade de AI, 2pr, né? E BI, 2qr. Então a gente teria que fazer uma multiplicação disso. Então, 2pr e 2qr teriam que estar nessa fórmula. Esse 2 vezes 2pr e 2qr aqui eu achei de um slide que eu vou mostrar também. E no final, essa multiplicação aqui eu acho que daria 8pqr ao quadrado. Quem sabe matemática depois confere isso aí e vê se isso aqui está certo ou não. Se não estiver certo, por favor, coloque nos comentários e me corrija. Se estiver certo, que bom, vida que segue. Eu busquei inspiração nesse arquivo aqui, capítulo 2, extensão da lei de Hardy-Weinberg ao polialelismo autossômico. Especificamente nessa tabela aqui, distribuição de famílias, populações, blá blá blá, em equilíbrio, ok, PQR. Tem uma partezinha aqui, deixa eu pausar para ampliar. Só para explicar, aqui a gente teria, no caso, três alelos A, Azão, né? Azinho e Azinho 1. Vamos dizer que isso aqui é A, isso aqui é B e isso aqui é I, tá? P, Q e R. Azão, Azinho 1 seria A heterozigoto, Azinho 1 seria B heterozigoto, a frequência seria isso aqui, 2, 2pr, 2qr, 8pr quadrado, 8pqr quadrado. Foi daqui que eu tirei a minha inspiração, não sei se exatamente tem a ver, tudo mais, mas assim, tô jogando coisas aí só pra inspirar, né, e pra ver se alguém aí ajuda, mas enfim, foi daqui que eu tirei. Questão 101 fala um pouco sobre leptina. Estudem mais sobre leptina lá no Gitton Hall, algum outro livro de fisiologia. Considere um casal, ambos com produção normal de leptina, assim como os pais do rapaz e os pais da moça. Então, né, a gente já consegue traçar aqui eletrogramas, né? Porém, o irmão do rapaz e a irmã mais nova da moça são obesos por deficiência de leptina.
certo? Ou seja, são homozigotos recessivos. Como é que isso poderia acontecer? Os pais são heterozigotos, né? Qual a probabilidade de, ao terem duas crianças, uma ser obesa por deficiência de leptina? Isso aqui é complicadíssimo. Só lendo lá o texto eu cheguei a esse heredograma aqui. Um homem normal, uma mulher normal, certo? Mas ambos têm irmãos afetados. Logo, eu cheguei à conclusão de que os pais deles são heterozigotos, certo? Os irmãos, no caso, são homozigotos recessivos, claro. E eles só podem ter um filho afetado caso eles tenham um alelo recessivo. Então eu tenho que saber a probabilidade deles terem esse alelo recessivo, mas eu sei que eles são normais, logo eles não podem ser homozigotos recessivos. Então eu tenho que considerar apenas a probabilidade deles serem heterozigotos, certo? Que seria de 2/3. Cada um deles, individualmente, é 2/3 de probabilidade de portarem o alelo azinho. A partir disso, agora eu quero saber a probabilidade deles terem 2 filhos, certo? E um desses filhos serem afetados. Mas eu não sei se o primeiro ou o segundo, então repara só o que vai acontecer. 2 cenários possíveis. Eles vão ter 2 filhos, o primeiro não vai ser afetado e o segundo vai ser afetado. Então aqui, ó, a probabilidade de não ser afetado 3/4, de ser afetado 1/4. Um outro cenário, eles vão ter 2 filhos, o primeiro vai ser afetado e o segundo não vai ser afetado. Eu vou chamar esse cenário de 1/4, 3/4, porque é 1/4 de probabilidade de ser afetado, 3/4 de não ser, certo? Então, com base nesses cenários, eu vou calcular conjuntamente a probabilidade deles ambos serem portadores do alelo, né? E esses 2 cenários possíveis, do primeiro ser afetado e o segundo não ser, ou do primeiro não ser e o segundo ser, enfim, já estou me enrolando aqui. 2/3 vezes 2/3, 4/9. Essa é a probabilidade deles serem portadores do alelo. Em relação aos filhos, 3/4 vezes 1/4, vezes 1/4, né? Mais 1/4 vezes 3/4. O que aconteceu aqui? Eles vão ter 2 filhos. Então, estou calculando a probabilidade do cenário 1, onde o primeiro filho era normal e o segundo afetado, mais, porque é uma coisa ou outra, né? Então, mais a probabilidade do primeiro ser afetado e o segundo não ser. Isso tudo vai estar, né? Os resultados estão todos aqui. Esse primeiro parêntese dá 3/16, o segundo dá 3/16 também. Vou fazer a soma, vai dar 6/16, 3/8. Vou pegar 4/9 e multiplicar pelo 3/8. Por quê? Porque é a probabilidade dos pais terem um alelo vezes a probabilidade do filho, dos 2 cenários, né? De um filho ser afetado e o outro não, etc. Isso aí vai dar 12/72, que você pode reduzir, né? Simplificar para 1/6. Eu falei, é uma questão complicadinha, isso aqui é chato. Cálculo de probabilidade, isso aqui não é trivial. Vou tentar colocar alguma coisa na descrição que ilumine isso aqui. Mas é aquilo, né? Matemática chata mesmo. Na dúvida, eu fiz os slides bem assim, mastigadinhos. Então, assim, repitam aí o vídeo e fiquem olhando até fazer sentido. Façam aí esqueminhas no papel, caso precise, né? Portanto, 1/6. 102 suponha que uma população de determinada espécie animal tenha se mantido sem alterações significativas em seu tamanho, habitat e nicho ecológico durante alguns milhares de anos. Evolutivamente, pode-se afirmar que nessa população. Bom, é inevitável que tenham ocorrido ali mutações, né? Mutações acontecem automaticamente o tempo todo, né? Ao caso, ocorreram mutações, mas alguma força, né? A gente pode dizer que seleção natural estabilizadora atuou para manter a população inalterada, fenotipicamente, né? No genoma ali, no DNA, estava ocorrendo ali mutações e tudo mais, mas a seleção natural estava ali selecionando, né, para manter a população estável. Questão 103 fala sobre a Leishmania elisa clorótica. Já falei muito sobre ela aqui, né? Ela se alimenta ali de uma alga, a Vauqueria litoria, e ela absorve, né? Ela adquire os cloroplastos dessa alga. E além dos cloroplastos, ela também tem uma sequência de DNA dessa alga que ela adquiriu para ela, e isso ajuda na fotossíntese ali dos cloroplastos, né? Por isso que ela consegue realmente se beneficiar da fotossíntese desses cloroplastos. Bom, especificamente em relação ao fato de que ela pegou ali uma sequência de DNA da alga, né? A gente pode dizer que isso é um caso de transmissão horizontal de genes, porque é de um organismo para outro, né? Nesse caso aqui, claro, é uma alga para um molusco, mas enfim, é um caso de transmissão horizontal de genes. A questão 64 fala sobre uma ave, um mamífero e um inseto voando. Enfim, todos eles têm asas, né? Mas essas asas elas têm origem embriológicas e evolutivas, né? Diferentes. São estruturas análogas, têm a mesma função, mas embriologicamente falando não têm uma origem comum. Bom, a característica do voo é um caso ali de convergência adaptativa. São grupos que não têm parentesco evolutivo próximo, mas desenvolveram ali características que têm uma função semelhante, porém com origem diferente. A questão 105 trouxe pra gente na verdade, uma população que foi dividida, né? Separada em 3 áreas distintas. E criaram-se ali 3 populações, né? A população A, B e C, que ficaram separadas durante um tempo e depois voltaram a se encontrar. Quando elas voltaram a se encontrar, os pesquisadores perceberam que a população A, os indivíduos, né, da população A com A, conseguiam se reproduzir, né? Tinham prole fértil. B com B também. Se reproduziam e tinham prole fértil, C com C também. A com B não conseguiam mais reproduzir, né? B com C conseguiam reproduzir, mas a prole não era fértil, indicando o que teve na especiação. E A com C, eles conseguiam reproduzir e a prole era fértil. Portanto, A e C ainda eram a mesma espécie. Então, A e B não eram mais a mesma espécie, B e C também não, mas A e C ainda eram a mesma espécie. Interessante, né?
Com base nisso, a gente pode dizer que existem duas espécies, sem dúvida. Uma delas tem duas subespécies, né? Então tem duas espécies aqui, no caso, B é uma espécie, A e C seria outra espécie, A é uma subespécie, C outra subespécie. Porcamente falando, seria isso aqui, né? B é uma espécie, e A e C seriam uma espécie, porém cada um deles é uma subespécie. A questão 106 falou sobre animais que se fingem de mortos para fingir de predadores, isso é um caso de tanatose. Tem a fotinha ali do cachorro. A foto original era essa aqui, um cachorrinho e um gambá se fingindo de morto ali pra, né, não ser atacado. Questão 107 fala sobre bactérias patogênicas, né, heterotróficas. A população dobra a cada 20 minutos. Tudo isso aqui é importante. Bom, o que estaria certo aqui então? O modelo de crescimento bacteriano, pelo menos nas fases iniciais, se aproxima bastante de uma função logarítmica. O crescimento bacteriano é exponencial no começo, né, e depois, por conta das constrições do meio, ele assume aquela forma lá, a logística. É um tema que particularmente assim, não é muito a minha área, mas acho que o logaritmo certamente não. Dois, populações bacterianas podem crescer indefinidamente? Certamente não, né? Tem lá, lembra lá do K, né? Suporte do meio. Você coloca ali uma colônia de bactérias, você coloca um meio né, de cultura e a bactéria vai crescer enquanto houver alimento, né, entre aspas, para ela. Se houvesse recursos infinitos, aí sim seria uma curva exponencial infinitamente. 3. Uma vantagem dessa disparidade é que podem crescer e se estabelecer no meio ambiente muito rapidamente, ok? Uma vez que um indivíduo sempre dá origem a dois clones, certo, isso aqui está correto. 4. Em 120 minutos, 2 horas, uma colônia de bactérias pode chegar ao tamanho de 64 células, considerando um indivíduo colonizador. Aí você faz aí as etapas, né? Vai fazendo assim aí depois 2, 4, 8, 16, etc, né? Até chegar a 64 vão ser 6 lances, se eu não me engano. Aí você multiplica por 20, daria 120. Acho que isso aqui está correto. 5. Diferentemente dos mecanismos de conjugação, a bipartição permite a incorporação de material genético proveniente do plasmídio de outras bactérias no meio. Isso aqui é estranho, hein? Elas trocam o material genético por conjugação, né? A bipartição é só a forma como elas se reproduzem. Bom, então só para mostrar a curva de crescimento bacteriano, tem aqui a fase lag, que é a fase de preparação, né? Tem a fase exponencial, porque é um crescimento exponencial, né? Depois, fase estacionária, por causa das constrições do meio, né? Falta de recursos, eventualmente a colônia morre. Repara como é que o começo daquela curva parece muito mais uma curva exponencial do que uma curva logarítmica, certo? E aí a pessoa tem que ver, né, exatamente o que é uma curva logarítmica para a pessoa entender a diferença, mas basicamente a ilustração é isso aqui. E aqui é a questão do crescimento exponencial e logístico, né? Se não tivesse limites, ia crescer, a bactéria na colônia ia crescer exponencialmente, indefinidamente, mas como existem limites, né, ela cresce de forma assumindo essa curva aqui, que porque tem, né, ali o fator, né, o suporte. 108 ainda sobre bactérias, vai falar sobre bactérias, infecções, ciclo do nitrogênio, ok. Sobre bactérias envolvidas no ciclo do nitrogênio, julgue. As bactérias que oxidam amônia a nitrito e nitrito a nitrato são classificadas como quimiosintetizantes, sendo autotróficas, correto. Para adiantar aqui, a 2 diz que bactérias que fazem nódulos radiculares não são simbióticas. Nem toda bactéria fixadora faz simbiose, mas as que fazem os nódulos são simbióticas, né? Isso aqui estaria incorreto. 3. Bactérias que se encontram nos nódulos radiculares de leguminosas são na realidade parasitas? Não, elas não são parasitas, é uma relação mutualística, inclusive. 4. Todas as bactérias envolvidas no ciclo do nitrogênio são autotróficas. Eu duvido muito que todas sejam. As pseudomonas são heterotróficas. Acho que Rhizobium também. Vou tentar achar alguma citação sobre isso. 5. A energia de oxidação de nitritos e nitratos é utilizada para a síntese de compostos carbônicos. Não, sim, é quimiossíntese, né? Correto, tá correto. A 1 e a 5 estão corretas, então. 1 e 5, letra A, né? A questão 109 fala sobre espécies exóticas e espécies invasoras. A espécie exótica não necessariamente é invasora, né? Ela pode apenas. É uma espécie que veio de fora e tá ali. A invasora é aquela que veio de fora e causa danos, né? Porque compete com as nativas, né? E causa danos aos ecossistemas. Em termos gerais, espécies exóticas não possuem reguladores, certamente não, e competem com as nativas. Sim, por isso que elas podem, né, ter um potencial de se tornar invasoras e causar danos aos ecossistemas nativos. Interessante que a decoloca são menos atrativas ao comércio e boa parte da chegada de espécies exóticas que se tornam invasoras vem por alguma questão econômica, né? Seja por uma questão ali alimentar, né? Por exemplo, o caramujo africano veio para cá para servir de escargot, né? Na indústria alimentícia. Espécies de plantas que são trazidas como ornamentais e acabam também se disseminando pelo ambiente. Por isso aí tem a questão de atração comercial, né? Questão 10 diz que o Cerrado e a Mata Atlântica são dois dos maiores hotspots de biodiversidade mundial. Isso não necessariamente é uma coisa boa. A Amazônia, curiosamente, não está incluída nessa lista. Porque, enfim, por enquanto, né, ela ainda possui um melhor estado de conservação do que o Cerrado e a Mata Atlântica, mas isso pode mudar a qualquer momento. Textinho para as questões 111 e 112, temos aqui um pangolim, que foi encontrado numa carga de animais silvestres que estavam sendo ali traficados. Tráfico de animais silvestres, né? E, enfim. Carne de pangolim, ó. Carne de caça, né? Também muito problemática essa situação.
Questão 111 falou aqui um pouco sobre os pangolins, fazendo uma comparação com os tamanduás, né? Os tamanduás nativos aqui do Brasil, especialmente no forrageio ali de formigas, né? Utilizando a língua. Bom, em relação às semelhanças comportamentais e anatômicas dos pangolins com os tamanduás, é correto afirmar que convergência evolutiva, né? Trata-se de um caso de evolução convergente, ou seja, quando espécies de grupos distintos evoluem para morfologias semelhantes. Como a gente viu lá em cima aquela questão do voo do inseto, da coruja e do morcego, né? Aí imagina se soltam pangolins aqui no Brasil, o que ele ia fazer? Ele ia competir com o tamanduá pelas formigas, né? Então, pangolins e outros animais podem competir pelo alimento. Animais que têm o mesmo hábito alimentar explorando de forma similar pertencem a uma mesma guilda. Isso aqui é uma coisa da ecologia, né, bem específico. São animais que exploram recursos de forma semelhante, não necessariamente próximos evolutivamente, né, mas exploram recursos de forma semelhante. Questão 113 vai falar sobre ecossistemas. Vamos ver o que ela tem a dizer. Ok, desenvolvimento em direção a uma particular diversidade biológica, um estado de estabilidade denominado clímax. De acordo com esse conceito, é correto afirmar que os ecossistemas. Bom, sem dúvida, os ecossistemas são os conjunto, né, de componentes bióticos e abióticos, só achei que dialogou mal com o texto que foi oferecido, né? Mas enfim. Bom, ela colocou de acordo com o conceito e não de acordo com o texto, né? Ok, vou deixar passar isso aqui. Bom, de qualquer forma, o texto que eles colocaram foi um texto fraco. Foi um texto ruim que não dialogou tão bem. Mas enfim. 114, sucessão ecológica. O clímax, né, a fase, o estágio clímax em relação às séries anteriores, é o estágio caracterizado por uma menor gabarito resiliência. Ok, resiliência é a capacidade de um ambiente, né, de retornar ao estado que ele estava antes de sofrer o impacto, a velocidade com que ele consegue fazer isso. Então, quanto mais rápido ele consegue voltar a um estágio antes de um impacto, mais resiliente ele é. Quanto mais tempo demora, menos resiliente ele é. E a comunidade clímax, por ser muito complexa, né, ter ali espécies tardias, que, enfim, que exigem muitos recursos específicos, né, tem ali dinâmicas de, enfim, interações, né, e tróficas ali unindo uma coisa com a outra, tem baixa resiliência porque ela demoraria muito tempo para voltar, né, a esse estágio caso ela sofra um impacto. Se eu pegar um terreno com mamona e capim colonião e limpar o terreno todo e tacar fogo no chão, semana que vem tá tudo lá de novo, né? Agora, se eu pegar uma mata atlântica, uma floresta amazônica da vida e cortar as árvores, quanto tempo vai levar para essas árvores crescerem de novo e voltar ao estágio que elas estavam, né? Talvez muita biodiversidade seja perdida porque vai ser extinta. Então, assim, é bem complexo, né? O capítulo 18 do Wycliffe, Estrutura das Comunidades, ele fala um pouquinho sobre resiliência. Estrutura das teias alimentares influencia a estabilidade das comunidades, a resiliência é a capacidade de um sistema em retornar a um estado de referência após uma perturbação. Enfim, ao longo do texto do capítulo ele vai elaborando um pouquinho mais nisso. É um tema um pouco complexo. Tem um tópico aqui interessante, a diversidade de espécies ajuda a comunidade a retornar de perturbações. Porque assim, quanto mais diversidade, né, maior a probabilidade de ter ali alguma espécie que tenha características pioneiras e ela poderia puxar o bonde, né? Depois de haver um impacto ali, ela ajudar aquele ambiente a retornar às condições a clímax. Como eu falei, é um tema super complexo, eu tô aqui de forma bem genérica falando, mas é bom pegar e dar uma lida. E um outro fator, né? Porque a gente fala de estado estável, estado clímax, como se fosse uma coisa, né? Uma direção, né? Na verdade, pode haver mais de um estado estáveis para um mesmo ecossistema. Então, assim, a gente tem até que estar atento a isso, né? Pode haver mais de um estado estável e a comunidade, depois do impacto, vai seguir uma das linhas que for possível. 115. De acordo com Ernst Haeckel, a ecologia é a ciência capaz de compreender a relação do organismo com o seu ambiente. Então, meio biótico e abiótico, o que é isso? Um ecossistema. 116, temos aqui uma teia trófica. A são os produtores. B, C e D são consumidores primários, né? F é um consumidor secundário, porque ele comeu D, que come A. E também é um consumidor secundário. G é um consumidor terciário, né? Ou quaternário. Não, melhor dizendo, ele é um consumidor terciário, né? Quando ele come F, que comeu D. Então, primário, secundário, terciário. Ele pode ser secundário, né? Se ele comer B, ou D, ou C. E terciário se ele comer F. Repara que E e G não possuem predadores naturais nessa cadeia, nessa teia. Eles querem saber a alternativa incorreta. A, B e C estão corretas. A letra E diz o seguinte: nessa teia, a população A se comporta como produtor, correto, enquanto todas as outras são consumidores, primários, secundários e terciários, correto. A população G é a única que ocupa o quarto nível trófico, ok. Portanto, é a única que não possui predadores nessa teia, e como eu mostrei, a letra E também não possui predadores, né? De acordo com as setinhas, então, G e E não teriam predadores, então a letra E está errada. 117. Maior energia vai estar no nível dos produtores, que era o grupo A. Questão 118 falou sobre flagship species, espécies de bandeira, né? Uma espécie bandeira endêmica da Mata Atlântica é o famoso mico-leão dourado. 119 mostra pra gente aqui uma curva de sobrevivência. A gente vê aqui uma curva de ostras, né? Indicando aqui que elas morrem muito na infância, pouco chegam à fase adulta. Temos aqui hidra,
que é uma curva intermediária, ou seja, não existe assim uma mortalidade maior num determinado ponto da vida. Elas morrem indiscriminadamente, tanto na fase de infância quanto na fase adulta. A curva do ser humano, né, que morre menos na infância e mais quando envelhece, né, envelhece e morre. E aí tem Drosophila ali, né, uma curva completamente maluca, enfim, uma longevidade absurda. Drosófilas são. A maioria dos estudos de longevidade em Drosophila é feito em laboratório, né? São mosquinhas criadas ali em garrafinha, né? Com comidinha, protegidas de predadores. Então, assim, na natureza, insetos é a curva tipo a de ostra aqui, né? Mas a Drosophila que é criada ali em cativeiro, essa curva aqui, essas curvas mais abertas, geralmente são animais criados em cativeiro, zoológico, né? O próprio ser humano, né? O ponto é, essa curva aqui das ostras indica que é uma espécie R, né? Geralmente são espécies Rs, por quê? Porque elas têm muitos filhotes para garantir que alguns desses filhotes cheguem à fase adulta. Então elas têm muito filhote, elas reproduzem sexualmente muito rápido, né? Tem muita prole. Pouco dessa prole vai chegar à fase adulta e eventualmente conseguir se reproduzir. A curva do ser humano já é diferente, é uma prole menor, mas você tem mais cuidado parental com aquela prole e você garante que aquela prole chegue à fase adulta, né? São estratégias diferentes, estratégia K, diferente da estratégia R. Dito isso, você espera encontrar uma prole maior nas ostras, né? Agora, e a Drosophila? A Drosophila é um inseto, ela também não tem bastante prole? Tem, né? Mas aí eu teria que ler muito sobre isso aqui pra saber alguma especificidade aqui. Enfim, tem algumas diferenças lá também entre moscas que têm insetos, né? Tipo, dípteros que botam ovos na água, botam ovos no chão. Teria que ler tudo sobre tudo isso, sabe? É um tema muito complicado, não tô realmente assim querendo isso. Mas aqui a gente fecha com ostra, tá tudo certo, fica todo mundo feliz. Finalmente, 120 índices de diversidade podem ser muito utilizados na caracterização comparativa de comunidades. Um dos índices mais utilizados é o de Shannon, essa fórmula aqui. Esse índice valoriza positivamente os parâmetros de riqueza e dominância de espécies. Capítulo 2 do Odum, o ecossistema. Ele dá uma explicada, né, nessa equação lá do Shannon. Eu gosto da explicação dele, particularmente. Então, a diversidade biótica, né, pode se dividir em riqueza e distribuição, o número total de espécies, o índice de diversidade de Margalef, são equações simples, enfim, para calcular riqueza, né? O índice de Shannon e o índice de uniformidade de Pelot são os índices que se empregam com mais frequência para calcular a distribuição das espécies. Legal que ele traz pra gente, assim, um exemplo prático, né? Dois campos de cultura aqui, um com várias espécies aqui, mais de 20 espécies, né? 20 e poucas espécies, mas a porcentagem, né? Bem distribuída, assim, entre as espécies, né? São muitas espécies, mas assim, a distribuição bem igual. E embaixo, um campo com menos espécies e super concentrado, né? A maior, 93% do campo é essa espécie aqui, Panicum ramosum. Ou seja, que a abundância, a predominância dessa espécie, né, no campo, enquanto que aqui você tem uma distribuição, né, uma abundância mais igual entre as espécies. Então, no primeiro campo, onde tem uma menor dominação, né, onde as abundâncias estão mais bem distribuídas, o índice de diversidade de Shannon vai estar maior, tá vendo? 0,83. E o índice de dominação de Simpson, baixo. No campo lá que tem, né, a monocultura, a abundância maior daquela espécie, você vai ter um índice de dominação de Simpson maior e o índice de diversidade de Shannon baixinho, né? Um exemplo prático aqui, só para ilustrar, porque é um negócio tão complicado. Nesse índice, à medida que o valor é mais alto, né? No caso, o índice, que esse valor aqui, um valor mais alto, a diversidade também é mais alta. E esses índices são importantes porque às vezes a visão engana, né? A aparência engana. Então, assim, se você mostrar esses dois quadros aqui para qualquer um, 100% das pessoas vão dizer que o B é mais diverso que o A. Mas na verdade ambos têm apenas 5 cores, né? É o mesmo número de cores, mas assim, aqui tá mais misturado, né? Dá a impressão de que tem mais. Então tá aqui, né? Conceitos importantes: riqueza aparente, né? Dominância, descritores de diversidade, índice de diversidade mais comuns, o índice de Shannon, Simpson, PLO. É aquilo, isso aqui é ecologia aplicada a mais complexa que tem. Eu não entendo nada disso aqui, mas é interessante a pessoa pelo menos ter visto a fórmula uma vez na vida, né? E antes de terminar o vídeo, deixa eu só fazer mais um comentário aqui sobre a 114. A produtividade bruta na Clímax não é menor do que se você comparasse com outras séries? Isso aqui é complexo. Eu acho que a resposta é não, mas a gente teria que levar em consideração uma curva aqui. Que é isso aqui, ó, ao longo da sucessão, certo? Você vai ter a produtividade bruta tendo um pico aqui e depois, conforme a produtividade líquida, que é a respiração, né, entra em jogo, começa a ser mais importante, a produtividade bruta ela dá uma caída. Então, assim, o fato de que ela tem esse pico e depois cai, eu não sei qual seria enfim, a implicação disso naquela questão lá. Mas é bom a pessoa ter essa imagem aqui na cabeça só pra, né? Mas eu acho que lá tá correto ainda. Resiliência realmente seria a resposta. Mas considerem isso aqui. E com isso nós ficamos por aqui, uma prova riquíssima em temas diversos. Destaque para a questão sobre batata, que eu ainda não digeri, eu estou revoltado com essa questão ainda. Mas enfim, nós vamos sobreviver. Nos vemos no próximo vídeo para ver a primeira fase da 12ª OBB. Até lá.